Bom, então vamos concluir a aula anterior, né, que é a análise do poema do Camões, O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, do soneto, né, como um exemplo aí emblemático do gênero lírico. Então, vamos lá, certo? Tá aqui, a gente deu conta dessa primeira parte, lembram? Tá? Essas 3 primeiras estrofes estão todas marcadinhas assim, né? Porque eu chamei a atenção àquele jogo de contrastes, que é muito mais do que um jogo de contrastes, né? É um jogo de contradição. Então, a gente chama de paradoxo isso, né? Tem outras. Chamei atenção para as repetições, né? São de vários tipos. Eu repito a estrutura, repete-se os paradoxos, né? Repete-se também uma ideia de amor como uma experiência sensorial, não uma experiência abstrata, espiritual, né? Mas uma experiência sensorial, uma experiência de realidade, de sofrimento também, isso é algo que se repete. Certo? Então agora a gente vai finalizar esse comentário a respeito do poema. E fica pra gente, então, essa aqui, né? Essa última estrofe. Essa última estrofe que é: mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, gente, foi colocar em ordem direta, tá? Porque muitas vezes o poeta, quando ele metrifica, quando ele quer que todos os versos tenham o mesmo tamanho, e no caso o Camões usou decassílabos. O que são decassílabos? São versos que têm 10 sílabas poéticas, né? Ele faz isso porque ele está obedecendo, né? Naquela época, século XVI, ele está obedecendo uma espécie mesmo de convenção, né? Sonetos escritos em decassílabos, tá? O decassílabo é um verso maior, é um verso que dá para você desenvolver, fazer uma frase maior, mais complexa, né? Só que muitas vezes é preciso que as palavras sejam mudadas do lugar da ordem direta. Lembra a ordem direta? Sujeito, verbo e os complementos, né? Ou oração principal e depois oração subordinada. Muitas vezes esses termos têm que mudar de lugar para que dê certinho as 10 sílabas, para que a última palavra coincida, né, com a rima que foi projetada pelo poeta, certo? Então, colocando em ordem direta, reescrevendo em ordem direta, a gente tem, né, a seguinte... E aí, quando eu reescrevo em ordem direta, adeus métrica, né? Certo? Então, colocando em ordem direta e pedindo perdão ao Camões, né, que deve ter demorado tanto, né, a fazer isso para ter essa musicalidade, para ter essa combinação, e aí a gente, em nome da análise, a gente destrói a métrica, né? Bom, mas tudo bem, né? Que seja em nome do entendimento da poesia. Então, em ordem direta, seria, né? Mas como seu favor, o favor então é do amor, esse seu aqui, pronome possessivo, ele remete ao termo anterior, né? Então, mas como o favor do amor pode causar nos corações humanos amizade, se o amor é tão contrário a si? Então, bom, acho que a primeira coisa curiosa é que o Camões termina o poema com uma pergunta, né? Então, a gente daqui a pouco fala sobre essa pergunta, mas vamos entender aqui primeiro a pergunta para depois pensar em como respondê-la, né? Se é o caso de respondê-la. Depois, então, vamos recapitular. Depois do Camões ter tentado por 11 vezes definir o amor, 11 tentativas, né? 11 paradoxos. Parece que ele só conseguiu acumular paradoxos, uns atrás dos outros, né? Então, parece que a tentativa de definir, né, como uma espécie de busca de racionalizar o amor não deu muito certo, né?
ou pelo menos não tem um sucesso assim esperado. Ele diz, em outras palavras, nas 3 primeiras estrofes, olha, o amor é uma experiência extremamente contraditória que escapa a qualquer ordem pré-estabelecida, qualquer racionalização, né? Qualquer equilíbrio. Pensa, o amor é um contentamento descontente, uma piedade, né, gente? Como é que a gente sobrevive a ficar apaixonado, né? Que bom que dura pouco, né? Eu sempre falo isso, né? Que bom que esse estado de apaixonamento, de fogo, que bom que ele dura pouco. Que bom que ele existe, mas que bom que ele dura pouco, porque ele exige muito da gente, né? Uma espécie de, me chama montanha-russa de emoções e sensações. Bom, mas enfim. Então, ele termina fazendo essa pergunta, né? Como que o benefício do amor pode causar nos nossos corações amizade, né? Como que a gente ainda pode querer ser amigo do amor, né? A gente admira quem está apaixonado, a gente quer estar apaixonado. Esse é o pressuposto do Camões, né? Você pode até não concordar, mas ele parte desse lugar. Como que o benefício do amor ainda pode causar amizade, atração nos corações humanos, se o amor é tão contraditório, né? Essa pergunta é uma pergunta muito capciosa, ela pode ser entendida de vários lugares, né? Por exemplo, é como se ela tivesse uma pressuposição que a gente só deveria se sentir atraído, a gente só deveria ser amigo daquilo que não é contraditório, né? Daquilo que é estável, equilibrado. Então, parece que por trás dessa pergunta existe uma pressuposição de que o ser humano deveria só se aproximar de experiências que lhes trouxessem o equilíbrio, a plenitude, blá, 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 né? Parece que esse é um modelo de humanidade bastante, digamos que restrito, né? Como se tirasse fora da experiência humana a riqueza da contradição, das ambiguidades, né? Dos exageros do sentimento. Então, essa pergunta, mas como que pode? Como que a gente pode querer se apaixonar se o amor é tão contraditório, né? E talvez essa pergunta seja uma espécie de pega, né? De armadilha, né? Ou que ela contenha a resposta na própria pergunta, né? A gente quer ser amigo do amor exatamente para viver uma experiência assim de contradição. E aqui eu estou arriscando uma interpretação. Então, nesse momento, a gente para a análise, porque a gente já entendeu a pergunta, já entendeu que o eu lírico do Camões está perplexo com as contradições do amor, a gente entendeu tudo isso. E quando a gente começa a arriscar uma resposta à pergunta, a gente já está passando por um campo, digamos, de interpretação, certo? E então, deixa eu voltar para o outro modo de exibição aqui, justo. Era isso, né? Essa é uma primeira aula, assim, sobre a potência do gênero lírico. É muito, digamos que, medíocre, né? Porque um poema, enquanto que a poesia ela tem tantos e tantos exemplos, né? Mas como a gente vai começar um percurso de história da literatura, a gente vai ter muita oportunidade de ler poemas de outras épocas, né? Mas também poemas mais contemporâneos, e perceber, né, a potência do gênero lírico, né, dessa linguagem que parece que feita de imagens, né, de muitas figuras de linguagem, a potência significativa disso, né, lembra
na aula passada, né, que naquele momento que a gente fez a síntese das características do lírico, tem ali concisão, né? É dizer o máximo com o mínimo, né? Como que em 14 versos o Camões dá conta de tanta coisa, né? Dessa experiência amorosa vista do ponto de vista da contradição, né? Dos excessos, né? Da paixão. Muito bem, então eu espero ter concluído o poema com vocês, lido junto o poema e fazer com que vocês tenham essa consciência dessa linguagem tão potente. E volto a dizer, a gente vai passar por outros exemplos de narrativo, outros exemplos de dramático, outros exemplos de lírico ao longo da jornada aí do ano, certo? Essas aulas, essas primeiras aulas, é uma tentativa assim de explanação. Existe essa divisão, existe essa classificação que a gente chama de gêneros literários, que ela é muito antiga, ela é clássica, certo? E usar isso a nosso favor, né? Para ajudar a gente a ler melhor o texto. Quando a gente estiver diante desse desafio de se perguntar que voz está falando nesse texto, né? E se eu consigo minimamente entender o funcionamento dessa voz, isso me ajuda muito a entrar no texto, né? A entender o caminho que eu vou fazer nesse texto. E a literatura é feita de textos, né, gente? É esse o pressuposto das aulas de literatura do ensino médio. A literatura é feita de textos que foram escritos ao longo do tempo, obedecendo tanto a influências externas quanto às vontades dos homens e mulheres que escreveram. Tudo bem? Olha, eu espero ter ajudado, espero que esses 3 primeiros vídeos tenham dado conta aí do conteúdo que deveria ser trabalhado presencialmente, tá? Então a gente continua nessa tentativa de que essa experiência virtual compense a experiência presencial que está temporariamente adiada na vida de todo mundo, tá bom? O que não significa que a gente não possa fazer desse confinamento, né, uma oportunidade também, né, de enriquecimento, de experimentar novas coisas, tá bom? Ó, beijo em cada uma, em cada um. Tô com vocês, tá? Até.